Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro e hoje nós vamos finalmente começar o curso de Isaías. Então, você que estava esperando aí pelo curso de Isaías, hoje nós vamos dar o pontapé inicial aí no curso para começarmos a falar um pouquinho sobre esse livro. E eu tenho dois recadinhos aí para poder dar antes de iniciarmos aqui a aula. E o primeiro deles é, domingo agora, dia 1º, eu vou estar numa live com o Adriano, do canal Que Firma Alicerce. Então, eu vou deixar também o link aí embaixo do canal do Adriano, Que Firma Alicerce. E essa live vai acontecer às 7 da noite, na verdade. Então, dia 1º agora, 7 horas da noite. E tem uma outra live que eu vou participar também com o Vitor Neres, no canal do Vitor Neres, que vai ser na sexta-feira, dia 6, às 8 da noite, tá bom? Então, vocês estão aí convidados a poderem prestigiar essas lives e assistirem. Essa live agora do domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo geek no plano celestial, né? No plano de salvação. Então, como é que o mundo geek, na verdade... O mundo geek é esse mundo dos universos dos heróis, dos quadrinhos, né, Star Wars, Senhor dos Anéis. Então, como é que esse mundo ele está hoje, ele pode ser associado ao plano de salvação? Então, a gente vai falar algumas coisinhas relacionadas a isso. E do Vitor Neres vai ser um bate-papo lá com ele. Então, quem não conhece o canal do Vitor Neres também é muito maneiro, ele defende aí várias coisas relacionadas ao Evangelho. Então, o canal é cheio de explicações ótimas aí sobre algumas coisas que nós vemos nos dias de hoje, do que está acontecendo, e ele defendendo o Evangelho em todas essas coisas. Então, é muito maneiro. Dá uma olhada lá nesse canal. Beleza? Então, para a gente começar, não esqueçam aí de dar uma curtida no canal e também, quem desejar, pode se inscrever no canal aí para poder ficar... saber das novidades, né, do canal que vão estar acontecendo. Então, falando um pouquinho de Isaías, ele foi um profeta do Velho Testamento que profetizou nos anos de 740 a 701 a.C. E ele teve como principal conselheiro dele o rei Ezequias. Então, Isaías ele exerceu grande influência política e religiosa na época dele. Hoje, a nossa aula, na verdade, sobre Isaías vai ser uma aula bem introdutória, então a gente vai falar sobre algumas dicas para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse livro. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de entendê-lo, assim como o livro do Apocalipse, por isso que eu tive a chance de poder ministrar o curso do Apocalipse, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor sobre esse livro. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho também sobre o livro de Isaías, que é um dos livros que muitas pessoas têm alguma dificuldade para poder entender. Porque ele usa uma linguagem um pouco diferente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas hoje, para que possamos entender melhor o livro de Isaías. Então, só para a gente entender o nome de Isaías, só para começar com isso, o nome significa Jeová salva, ou salvação do Senhor. Então, só pelo nome, nós já temos aí uma seriedade sobre o profeta Isaías, né? Imagina, ter o seu nome relacionado como Jeová salva, ou salvação do Senhor. E, na verdade, ele é o profeta mais citado em outras passagens também das Escrituras. O livro de Isaías, só para a gente ter uma ideia, na Bíblia, ele contém 66 capítulos, com um total de 1.292 versículos. Então, 1.292 versículos. Destes, os profetas do livro de Mórmon citaram 414 versículos. Coisa pra caramba. O Elder Bruce R. McConkie, ele falou: se, como muitos supõem, Isaías está entre os profetas mais difíceis de entender, suas palavras contam-se também entre as mais importantes para nós conhecermos e ponderarmos. Suas palavras proféticas podem e devem brilhar forte no coração de todo membro da igreja. Essa citação foi dada pelo Elder Bruce R. McConkie em 73, lá na revista Ensign. Então, vamos falar hoje sobre algumas chaves para podermos entender Isaías, algumas dicas para que possamos entender. E essas chaves, na verdade, elas foram dadas também por um apóstolo, e a primeira que foi dada foi falar do seguinte:
pagar o preço em termos de estudo e esforço. Então, nós temos que pagar o preço em termos de estudo e esforço. Ou seja, se quisermos entender Isaías, a gente precisa realmente parar um pouquinho para estudar e ter um esforço um pouquinho maior para poder entender. Por quê? O livro de Isaías é um livro escrito em estilo poético, é um estilo literário. Então, ele usa simbolismo o tempo todo para comunicar-se com as pessoas espiritualmente amadurecidas. Então, na verdade, é como se fosse Jesus Cristo falando sobre as parábolas dele. Quem entendia as parábolas de Jesus Cristo eram somente aquelas pessoas que estavam conectadas com o Espírito. A mesma coisa acontece com Isaías. Para nós podermos entender Isaías, uma das primeiras coisas, nós temos que entender o que esses simbolismos querem dizer, né? Mas para isso nós precisamos estar espiritualmente amadurecidos, ou seja, precisamos estar com uma conexão com o Espírito Santo para poder entender esses escritos de uma melhor forma. Então, falando em sentido espiritual, esses escritos de Isaías, eles são carne, não leite, né? Isso foi falado lá no Manual do Instituto. E é uma coisa séria, né? Quando a gente para pensar, poxa, não é um leite, né? É uma coisa muito mais séria, mas é considerado como carne para a gente, né? Então, falando em sentido espiritual, para que possamos amadurecer essa situação. Então, para se chegar a entender esses ensinamentos, é preciso estudar e examinar diligentemente esses escritos de Isaías, ponderando, analisando e relacionando com outras escrituras. Então, essa é a primeira chave que nós temos para poder entender Isaías. Pagar o preço em termos de estudo e esforço. Então, precisamos parar um pouquinho para poder estudar e analisar esse livro. E comparar com outras escrituras também. A segunda coisa seria ter o espírito de profecia. É falado aqui um pouquinho sobre isso. O espírito de profecia é muito mais que a simples crença de que Jesus vive. Esse espírito inclui o conhecimento de que ele é o Filho literal de Deus. Inclui o conhecimento correto do propósito de sua vinda, a mortalidade e do sentido e natureza de sua missão. Inclui o conhecimento do plano do Evangelho para seus filhos, particularmente daqueles que se tornam seus filhos e filhas pelo convênio do batismo. E tudo isso vem pelo poder do Espírito Santo. Então, o profeta Isaías escrevia sob a influência do espírito de profecia. E esses seus escritos terão de ser interpretados sob a influência do mesmo Espírito. Então, quem deseja entender Isaías deve instruir-se sobre Cristo e buscar a companhia de um Espírito Santo. Então, ter o espírito de profecia, na verdade, é você conhecer mais sobre Jesus Cristo. Então, para que possamos conhecer melhor Isaías, o livro de Isaías, precisamos conhecer Jesus Cristo. E precisamos buscar a companhia do Espírito Santo para podermos entender melhor o que ele fala sobre Jesus Cristo e o que ele fala sobre todas as coisas mencionadas nesses escritos dele. A terceira chave para entendermos Isaías seria entender o modo de profetizar dos judeus. Então, os judeus eles tinham uma maneira de profetizar que era baseada na lei de Moisés. A lei de Moisés era uma lei preparatória para que as pessoas pudessem se preparar para receber a lei maior, que era a lei de Jesus Cristo. Então, por isso que a lei de Moisés foi dada, para que as pessoas pudessem se preparar para receber a lei maior. Então, naquele tempo, na lei de Moisés, era usado muito simbolismo e linguagem figurada. Então, era empregado muitas metáforas, analogias, parábolas, símbolos. Então, metáforas são comparações, né? Então, muitas comparações eram utilizadas para que as pessoas pudessem entender o livro e o simbolismo de Isaías. A outra questão seria relacionada a dualismo e termos esotéricos. Então, essa linguagem esotérica traz à mente conceitos religiosos que só possuidores de apropriada formação religiosa compreendem sem maiores explicações. Então, como eu falei agora há pouco, na verdade, o livro de Isaías é um livro carne, não leite, né? Ou seja, às vezes ele demora um pouquinho para ser digerido, por assim dizer. Por quê? Porque ele tem esse tipo de linguagem. Então, ele tem um dualismo que é entendido por quem entende do Evangelho. Então, precisamos buscar esse conhecimento um pouquinho maior do Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre a lei de Moisés também,
para que possamos entender melhor Isaías, né? Então, tendo isso, né, tendo essas dicas, vai ajudar bastante para que possamos entender melhor como é que funciona esse livro de Isaías, né? A outra chave seria familiarizar-se com a geografia da Terra Santa e regiões circunjacentes. Ou seja, é familiarizar-se com a geografia que tinha naquela época. Não somente pelo fator geográfico, mas também pelo fator espiritual relacionado a essa geografia. Então, muitas vezes era utilizado o sentido figurativo para poder descrever algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes era usado Sodoma e Gomorra para simbolizar a apostasia, ou para simbolizar coisas que eram contra o evangelho. Ou, às vezes, era utilizado outros simbolismos geográficos para dar uma simbologia espiritual para aquilo. Então, conhecer a geografia daquele lugar, né, daquela época, é importante porque nós vamos entender tanto a parte geográfica, a física, quanto a parte espiritual do que estava acontecendo. Outra chave importante também para que possamos entender melhor sobre Isaías foi saber sobre os julgamentos de Deus e o cumprimento de suas profecias. Então, o Senhor ele tem revelado a muitos profetas o grandioso panorama da história da Terra. Então, a gente sabe que a história da Terra ela tem um início e vai ter um fim, né? Na verdade, a gente sabe que a história da Terra ela tem passado por diversas dispensações. Então, conhecer o cumprimento de Deus relacionado a cada dispensação e os julgamentos de Deus relacionados a cada dispensação, isso também vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que Isaías fala em seu livro. Então, sabendo que os profetas escreveram, é possível perceber onde os escritos de Isaías se enquadram no plano geral do Senhor. Então, nesse plano do Senhor, nós podemos entender um pouquinho melhor sobre Isaías a partir do momento que nós conhecemos um pouquinho sobre as profecias relacionadas à história da Terra. Outra chave seria compreender o cenário histórico dos escritos de Isaías. Então, existe uma parte histórica e a gente precisa compreender esse contexto histórico, muitas vezes, para poder entender o que ele está querendo dizer. Então, é preciso igualmente compreender os antecedentes históricos do povo entre o qual ele trabalhava. Então, por exemplo, a gente precisa entender como que era a história do pessoal que vivia com Moisés, como que era a história do pessoal que vivia com Noé. Então, conhecendo essas dispensações antepassadas, né, ou seja, passadas de Isaías, a gente vai começar a compreender um pouquinho melhor o cenário histórico do que estava acontecendo. Então, é imperativo colocar os escritos de Isaías no seu devido contexto, pois ele fala muitas vezes de condições de sua época e do efeito dessa obra sobre o povo do Senhor. Então, é necessário estudar o livro de Isaías dentro de um contexto. Então, muitas vezes não adianta a gente pegar a escritura isolada e querer entender. Então, a gente precisa ver o contexto do que estava acontecendo historicamente falando. Uma outra chave que podemos utilizar e que é muito essencial seria a utilização do livro de Mórmon. Então, o material de Isaías no livro de Mórmon é a versão mais antiga e correta disponível, fornecendo ainda comentários de profetas que, em alguns casos, tinham a mesma formação histórica e cultural de Isaías. Então, por exemplo, a gente conhece a parábola da oliveira, que é falada no livro de Mórmon, né, e várias outras escritos de Isaías que são colocados ali no livro de Mórmon, e a gente consegue entender muito melhor e muito mais facilmente na linguagem que está ali no livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon também vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre Isaías. Pouquinho não, bastante até. Então, uma outra chave seria estudar todas as escrituras e tentar conhecê-las profundamente. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Porque entender Isaías, na verdade, a gente vai entender linha por linha. Os escritos de Isaías não são escritos para a gente poder entender de uma hora para outra, né? Ele fala muito sobre questões messiânicas, ou seja, sobre Jesus Cristo. E para entendermos essas coisas,
eu volto a falar, né? O principal é a gente ter essa conexão com o Espírito Santo para poder entender. Então, durante o nosso estudo de Isaías, né, a gente vai usar algumas escrituras, eu vou usar o manual do Instituto, para que possamos entender melhor sobre essas coisas, né? E que possamos entender, como fala aqui, linha sobre linha. O livro de Isaías é uma compilação dos escritos do profeta. Então, ele não é um livro completo, é um livro que tem compilações, ele tem partes de escritos de Isaías. Então, possivelmente, até uma condensação de parte de sua obra. Então, os capítulos de 1 a 39, ele tratam do ministério de Isaías. Os capítulos de 40 a 66, eles falam de suas visões e revelações sobre o futuro. Então, voltando aqui, de 1 a 39, a gente tem ali o ministério de Isaías. E muitas das coisas que estavam acontecendo naquela época, meio que Isaías estava puxando a orelha ali do povo de Israel, pela atitude que eles tinham tido na época lá de Moisés. Então, os capítulos 40 a 66 vai falar de suas visões sobre o futuro. Então, o capítulo 1, ele serve de prólogo ao restante do livro, ou seja, serve como uma introdução ao restante do livro. Isaías 7, 9, 11 e 61, eles anunciam a missão do Salvador. Os capítulos 2, 11, 12 e 35, eles tratam de acontecimentos dos últimos dias, quando o evangelho seria restaurado. Israel seria reunida e a terra sedenta floresceria como a rosa. O capítulo 29 contém uma profecia sobre o surgimento do livro de Mórmon. Isso está até lá em 2 Nef 27. Os capítulos 40 a 46, eles proclamam a superioridade de Jeová como verdadeiro Deus sobre os ídolos adorados pelos pagãos. Os capítulos restantes, de 47 a 66, eles vão relatar, então, acontecimentos da restauração final de Israel e o estabelecimento de Sião, quando o Senhor habitará no meio do seu povo. Mas me conta aí um pouquinho, qual é a sua escritura favorita de Isaías? O que você mais gosta de estudar sobre Isaías? Você que já teve a chance de ver alguma coisa sobre o livro, já estudou na escola dominical, já estudou no instituto, no seminário, o que vocês mais gostaram do livro de Isaías? Tem algumas escrituras assim que são essenciais, né? Que até faziam parte, né? Na época que eu fiz seminário, até faziam parte lá de escrituras que a gente precisava decorar, memorizar. Então a gente tem algumas escrituras assim bem importantes para a gente. Por exemplo, para mim, lá no versículo 18, por exemplo, de Isaías 1, fala o seguinte: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Né? É interessante que ele fala aqui sobre a questão do arrependimento, né? Essa é uma das coisas que ele fala aqui. E essa era uma das escrituras do seminário, que eu lembro na época. Tem outras também que a gente pode utilizar, mas eu queria que você colocasse aí nos comentários quais escrituras ou o que vocês gostavam de falar sobre quando vocês estudaram um pouquinho sobre o livro de Isaías. Beleza? Coloca aí no comentário e a gente vai começar então, a partir da próxima aula, a gente vai falar então do capítulo 1, 2 e 3 de Isaías e assim por diante. Tá ok? Eu espero que possamos ter grandes chances de aprendizado com esse curso, que possamos usar as chaves que a gente viu durante esse vídeo hoje, né, para que possamos entender um pouquinho melhor sobre Isaías, por exemplo, conhecer a missão de Jesus Cristo, conhecer a parte geográfica de Israel, conhecer os antecedentes históricos que aconteciam antes, que tinham acontecido, né, antes de Isaías. Então, todas essas chaves, esses pormenores, vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse livro. Então, que possamos tentar começar a nos preparar para poder aprender um pouquinho melhor nesse curso do Vamos Falar Sobre. Tá bom? Eu espero que a gente possa se encontrar aí várias vezes para podermos falar sobre esse livro que é tão maravilhoso. Eu deixo essa aula com vocês e até a próxima. Não esqueçam
das lives que vão acontecer aí, coloca aí na agenda, tá? Então, a live agora domingo, às 7 horas da noite, com o canal do Adriano, e a live na sexta-feira, dia 6, no canal do Vitor Neres, beleza? Até a próxima, então, galera, e a gente se vê no próximo vídeo, já com o capítulo 1, 2 e 3 de Isaías, tá bom? Um grande abraço e comenta aí embaixo o que vocês mais gostam, o que vocês já viram sobre o livro de Isaías e o que vocês mais gostam sobre ele, beleza? Um grande abraço para vocês.